Salve, Devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje, dando prosseguimento à nossa série de vídeos do React.js, na qual a gente está fazendo um portfólio, nós vamos trabalhar basicamente com a funcionalidade de ícones. E para isso a gente vai trabalhar desenvolvendo a nossa página de contatos. Por enquanto, a nossa página de contatos está apenas com um título. Porém, se a gente for olhar lá no nosso Figma, a ideia principal é que além desse título de contatos, a gente tenha dois textos. Entre em contato, para que possamos conversar mais sobre, e a gente utilize ícones de e-mail ou do WhatsApp, Instagram, YouTube, GitHub e LinkedIn, com links para que a gente possa acessar essas informações externamente. Para que a gente possa fazer essa página, vamos lá para o nosso projeto no VS Code. Então aqui no VS Code, deixa eu só recolher aqui por enquanto o terminal. Na nossa pasta Pages, na pasta do nosso componente de página, que é contatos, a gente tem o arquivo index.js, que por enquanto tem apenas esse título. Vamos criar logo o arquivo do CSS, fazer o import e aí a gente organiza a página para poder deixar ela com a estrutura correta. Então eu vou pedir um novo arquivo, que vai se chamar contatos.module.css, que a gente vai usar dentro do nosso projeto. Vou fazer o import desse arquivo, import styles from, entre aspas simples, ponto barra, contatos.module.css. Aqui dentro do nosso container, prestem bem atenção, a gente tem o título, tem mais dois textos e tem uma lista de ícones. É bom que a gente organize esse conteúdo. Então, vou pegar esse título, vou recortar, vou criar uma section. É bom que a gente acomode o conteúdo dentro de uma section, tá? Então, vou criar uma section. Vou definir um class name para essa minha section utilizando stylish. Ponto. No caso, eu vou colocar o nome da própria página que a gente tem aqui, que é contatos. Então, stylish contatos, que vai ser o nosso container principal. Aqui dentro, eu vou colocar o meu título H2. Vou criar um título H3, que é entre em contato, conforme está lá no nosso Figma. Se a gente for observar que está aqui, ó, entre em contato. O próximo conteúdo é esse para que possamos saber mais sobre. Eu vou colocar isso em um parágrafo. Então, aqui dentro de uma tag P, vou colocar o texto para que possamos conversar mais sobre. Em seguida, eu vou criar uma divisória. Dentro dessa divisória é que eu vou colocar os ícones, tá? Só que eu vou definir aqui um class name para essa divisória, que vai se chamar styles.ícones, no plural. Então, eu tenho uma section que vai se chamar contatos, com a tag H2, uma tag H3, um parágrafo e uma divisória. Para poder deixar isso aqui um pouco mais legível, vou dar só um Enter aqui para poder afastar um pouquinho. Acho que fica mais interessante da gente ver assim. Com isso, se a gente for olhar no nosso projeto, se a gente acessa aqui a página de contatos, percebam, tem o título, tem o texto, outro texto e depois aqui tem que aparecer a nossa listagem de ícones. Mas como é que a gente faz para colocar ícones? No nosso Figma, prestem bem atenção, a gente vai ter aqui 5 ícones, basicamente. Tá? Então, Gmail, Instagram, YouTube, GitHub e LinkedIn. Para colocar ícones no nosso projeto do React, a gente tem uma biblioteca, um repositório chamado React Icons. E para a gente utilizar, eu vou deixar o link na descrição para vocês acessarem. Basicamente, a gente precisa instalar o React Icons no nosso projeto. Então, eu vou copiar o comando aqui. Lá no nosso VS Code, eu vou abrir o terminal. Vou clicar aqui no botão dividir terminal para poder abrir um novo terminal, porque aqui já está rodando o comando npm run dev. E nesse segundo terminal, eu vou colar aquele comando, que é o npm install react icons, que é react-icons, com a flag --save. Vou teclar Enter. Aguardar o processo de instalação. O processo de instalação é relativamente rápido, não tem muito mistério não. Após o processo de instalação, eu vou fechar aqui o terminal que eu usei para poder instalar. Vou clicar aqui no X só para poder recolher. E para a gente poder trabalhar com os ícones, utilizando essa lib React Icons, como é que você usa? Observem aqui, a gente precisa fazer o import do ícone, dizer de qual repositório dessa listagem grandona aqui da esquerda a gente vai utilizar o ícone e a gente usa ele como se fosse um componente, que é o nome que a gente traz aqui em cima. Vamos supor, conforme lá a referência do nosso projeto, que você queira esse ícone que tem essa cartinha, que é do e-mail.
Então aqui nessa barra de pesquisa você digita, por exemplo, mail. Vai aparecer para você uma listagem bem grande de resultados. Vamos supor que você quer utilizar esse ícone aqui, que é o Go Mail. Eu vou clicar nele para poder copiá-lo. E lá no meu projeto, dentro do meu arquivo, que é na minha página onde eu vou utilizar o ícone, eu vou fazer um import. Entre chaves, eu vou colocar o ícone que eu quero. Se eu tivesse mais, eu posso separar eles por vírgula, tudo bem? Depois eu coloco from, entre aspas simples, React Icons, barra, e as duas letrinhas iniciais do nome do ícone, por exemplo, GO. Então aqui, ó, GO, mail, from, React Icons, barra, GO. Para eu poder utilizar, isso aqui vai ser um componente dentro da minha aplicação. Então eu vou copiar esse nome aqui, e onde eu quero colocar o ícone, eu coloco o sinal de maior e menor, ou menor e maior, e coloco o nome do componente e fecho aqui com a barra. Com isso aqui, eu consigo colocar o ícone na minha aplicação. Professor, mas de onde vem esse nome aqui? De onde foi que o senhor tirou? Observem aqui na documentação. Se a gente vier aqui em Home, todos os ícones, a gente faz o import do nome do ícone, from, sempre do React Icons, barra, e aí depois vem duas letrinhas. Esse FA, se você for procurar aqui, você tem, por exemplo, aqui um repositório de ícone chamado Font Awesome 5. O Font Awesome 5 é o que tem essa identificação do FA. O Font Awesome 6 é FA6. Se você for aqui no GitHub Oct Icons, você vai ver que é o que tem o GO. E por aí vai, tá? Tem aqui do Bootstrap Icons, que é o BS, que inclusive a gente vai utilizar nesse nosso projeto. Então, basicamente, é isso aqui. Você pesquisa, seleciona o nome e faz o import de acordo com o repositório. O que a gente vai fazer? Se a gente for olhar na nossa aplicação, que a gente ainda não viu lá a cartinha, né? Deixa eu dar só uma atualizada aqui. Atualizei. Observem que já está aparecendo a cartinha aqui. Ela está bem pequenininha, mas não se preocupem que a gente vai fazer a formatação dela daqui a pouquinho. Então, eu já coloquei aqui o ícone da cartinha. Só que eu preciso colocar os próximos ícones. Instagram, YouTube, GitHub e LinkedIn. Eu já fiz a busca desses ícones e eu já vou colocar aqui diretamente para vocês. Então, eu vou logo fazer o import, eu vou duplicar essa linha aqui. Eu sei que a gente tem lá do Bootstrap, que é do BS, a gente tem alguns ícones. Por exemplo, eu tenho o Bootstrap, eu preciso do Instagram. Então, Instagram, vírgula. Observem que ao digitar ele já vai sugerindo aqui para mim, né? Então, BS, eu sei que tem um do YouTube. YouTube. Aqui não é BR, é BS. BS YouTube. Eu sei que eu tenho também do GitHub. Então, BS GitHub. Observem que tem aqui. E o próximo é BS LinkedIn. Ou LinkedIn. Se você não quisesse utilizar o e-mail, você pode utilizar do WhatsApp, que inclusive tem no Bootstrap. Se você digitar BS WhatsApp, tem o link dele também bem bonitinho, tá? Então, beleza. Eu vou colocar esses ícones aqui embaixo. Então, Shift Alt seta para baixo. Vou procurar colocar aqui o próximo, que é o BS Instagram. Vou duplicar. O próximo é o do YouTube. Então, basicamente é isso que eu vou fazer aqui. Então, coloquei aqui os ícones GO Mail, BS Instagram, BS YouTube, BS GitHub e BS LinkedIn. Colocados os ícones, se a gente for para a nossa aplicação, eles já aparecem todos aqui. Obviamente eles estão muito pequenininhos, a gente vai fazer a formatação deles. Percebam lá, pelo nosso projeto do Figma, que a ideia, apesar desse título estar aqui em cima, na verdade eu tenho que organizar, na verdade eu quero que ele fique mais aqui embaixo, tá? Eu quero que esse conteúdo fique mais centralizado do que, de fato, ele está sendo apresentado aqui para vocês. Eu quero que ele fique mais centralizado aqui na página mesmo. Fique mais ou menos assim, tá? Então, contatos, entre em contato para que possamos. Então, isso aqui tudo vai ter que ficar centralizado. Então, vamos fazer a formatação do CSS da nossa página de contatos. Para isso, no nosso arquivo contatos.module, a gente vai fazer a formatação da classe contatos, que é o nosso container principal. Depois, nós vamos fazer a formatação dos ícones e especificamente de cada detalhe que a gente tem aqui na nossa página. Então, vamos lá. Na nossa classe contatos, que é o nosso componente principal, que é equivalente ao nosso container, então, width 100%. Eu quero que ocupe 100% da tela e eu quero que ele ocupe uma altura de 85 VH. Só para vocês terem uma noção, eu vou colocar um border de 1 pixel solid red. Vou deixar aqui
head, um pixel sólido na cor vermelha. Essa borda eu estou colocando só para a gente poder conseguir visualizar como é que está ficando. Na nossa aplicação lá do portfólio, se vocês observarem, percebam aqui, ó, 16 pixels em cima, tem 16 pixels embaixo e a gente está ocupando toda a área da tela, só que o texto foi todo para a esquerda, né? A gente vai colocar centralizado como deve ficar. Vamos lá, Display Flex. Por que Display Flex? Que é para a gente poder trabalhar com os alinhamentos de uma forma mais controlada. Coloquei Display Flex, ficou um do lado do outro. Não é isso que a gente quer. Então a gente coloca um Flex Direction Column, que é para eles poderem ficar empilhados, que é um em cima do outro ou um embaixo do outro. Observem que eles ficaram. Vou colocar um Align Items Center. Deixa eu deixar uma linha aqui de espaço. Com o Align Item Center, ele já fica no centro. E para poder ficar mais centralizado ainda, Justify Content Center. Com isso, a gente já consegue colocar o nosso conteúdo bem no centro da página. Porém, está tudo muito encostado. Quando a gente quer dar espaço entre elementos do nosso Display Flex, a gente trabalha com Gap. Eu vou colocar aqui um gap de 1.5 rem. Esse 1.5 rem vai ser um gap entre essas nossas linhas. Beleza, já está interessante aqui. Contatos, entre em contato para que possamos conversar mais sobre. A formatação dessa parte aqui, depois, se vocês quiserem, podem trabalhar à vontade. Da classe contatos, o H2, da classe contato, o H3, da classe contato, o parágrafo. Aí você faz a formatação como você achar mais conveniente. O nosso foco agora é a formatação dos ícones. Ícones são fontes, basicamente. Cada ícone é uma fonte, é um elemento de fonte. Então a gente vai fazer uma formatação super simples. Então eu vou apagar essas linhas aqui. Vamos lá para a nossa classe de ícones. Vou definir aqui um width de 90%, porque eu não quero que ele ocupe toda a tela aqui. Eu vou definir aqui um Display Flex, um Align Items Center e um Justify Content Space Evenly, que é um espaçamento equilibrado, né? Que é um espaçamento distribuído. Observem que a gente já conseguiu distribuir aqui os nossos elementos. Porém, prestem bem atenção, os ícones ainda estão pequenos. Vamos lá na nossa página do índice do contatos. É assim, a divisória tem os elementos internos que são os ícones. O que eu vou fazer? Eu quero formatar os ícones especificamente. Então é interessante que eu defina um class name para esses meus ícones. Entre chaves, não entre aspas, styles.icone. Então eu vou colocar esse class name para eu poder aplicar uma formatação em todos eles aqui. Observem que eu coloquei aqui todos eles com o class name icone. Então, a divisória ícones e os ícones com a class icone no singular. E vou lá para a formatação. A formatação é super simples, pessoal. Eu só vou definir aqui que a classe ícone, deixa eu só subir aqui um pouquinho, vai ter um font size de 3 range. Se você não souber o que é 3 range, é só você pegar 3 e multiplicar por 16, aí você vai ter a medida correta. E o color var red, que é vermelho. Beleza? Então nós estamos com 24 linhas aqui de código. Então, fonte 3 range e color var red. Observem aqui que os ícones já apareceram num tamanho maior. A gente já está com o resultado mais próximo disso daqui. Então, pessoal, beleza, até esse ponto aqui está interessante, mas se vocês observarem, ainda está muito encostado aqui, ó. Os ícones ainda estão muito encostados. Poxa, então aqui em ícones, eu posso definir dentro de ícones um padding block. Esse meu padding block vai ser um espaçamento acima e abaixo. Eu posso colocar de 1.5 rem. Esse espaçamento vai ser 1.5 acima, 1.5 abaixo, e com isso a gente vai ter um espaço maior aqui entre esses elementos. A borda vermelha que está aparecendo aqui, lembre-se que a gente tem que tirar ela, né? Então, vou aqui na linha 4, vou deletar. Essa linha que está aqui em branco, eu vou apagar. Se você quisesse deixar ela também, não tem problema. Então, apaguei a borda de contatos. Com isso, agora a gente tem 23 linhas de código. Observem que a nossa página de contatos já está praticamente pronta. Para finalizar a aula de hoje, a gente já viu como trabalhar com ícones no React. Tá? O foco principal da aula de hoje era até trabalhar essa parte de ícones e ver como criar essa página de contatos. Criamos. Só que esses ícones sozinhos aqui, só com um elemento visual, sem um texto que complemente ele, sem uma funcionalidade para que a gente possa interagir com eles, fica meio que sem sentido.
Então é interessante que a gente transforme eles em links. Então a gente torne eles como elementos clicáveis para que a pessoa clique, possa mandar um e-mail, clique, vá para o Instagram, vá para o YouTube, vá para o GitHub ou para a sua página do LinkedIn. Para isso, o que eu vou fazer? Vou salvar aqui o meu CSS dos contatos, vou fechar. No meu arquivo index, eu vou fazer aqui, basicamente eu vou fazer aqui só em 2, depois vocês podem fazer nos outros, mas não é necessário a gente trabalhar muito com repetição. Inclusive, a gente poderia e deveria trabalhar criando um componente para poder implementar essa parte da funcionalidade da nossa aplicação, que seria da definição da criação de um novo ícone, com links e tudo mais. Mas vamos lá. Como a gente vai ter uma referência externa, o correto é a gente trabalhar com um link mesmo, que jogue a gente para uma referência externa. No caso, um link para e-mail tem que ser mail to, e aí você coloca o endereço de e-mail. É mail to, que é e-mail para, aí você coloca o endereço de e-mail da pessoa. Então você coloca o endereço de e-mail e daí, basicamente é isso aqui que você coloca no href. Só que você tem que definir o target como underline blank, ou seja, ele vai abrir uma nova aba. E você tem que definir aqui o rel, que é o relative. Então é o no opener, que é o no opener. É importante você definir esse rel, é uma questão de segurança, tá? Quando a gente trabalha com links e trabalha com o target blank. E o no refer. Acredito que seja assim, tá? Normalmente a gente não consegue lembrar muito bem isso de cabeça. Vou só recortar o fechamento aqui, colocar aqui embaixo. Ele tá dizendo aqui que deu um erro, tá? Basicamente esse erro aqui é por causa desse no refer, que tá errado, né? O nome tá completamente errado, é no refer. Tá? Então basicamente é um link para um e-mail. Então se você for na sua aplicação agora, aqui já tem um link clicável, tudo bem? Porém, a gente vai colocar também um aqui para o Instagram. Então, eu vou copiar essa abertura, vou copiar ela aqui, vou colar aqui embaixo, dar um tab, vou fazer aqui o fechamento da minha tag A. Só que, no caso do link para páginas externas, não é mail to, né? HTTP ou HTTPS, www.instagram.com/, aí no caso você coloca lá como que é a identificação do usuário. No caso o meu é professor Edson Maia. Certo é você pegar o URL e depois copiar bem bonitinho. Então a ideia é você criar um link mesmo, um link com a tag A, que é de âncora, porque a gente está trabalhando com uma referência de links externos. Beleza, observem que está aqui e que se eu clicar, ele vai abrir a aba, obviamente, do Instagram. E aí vocês podem fazer os seguintes, você pode fazer o do YouTube, do GitHub, do LinkedIn, inclusive os ícones que vão ficar aqui, você pode definir. Se você não quiser colocar o e-mail, você pode colocar o ícone do WhatsApp. Se não quiser, não coloca, tá? Se você tiver Instagram, beleza. Se você quiser colocar o do Facebook, coloca o ícone do Facebook. Se você tiver YouTube, coloca. Se não, não coloca. Se você tiver GitHub, coloca. Se não tiver, não coloca. Então coloque aqui somente os ícones que são correspondentes às suas principais formas de contato. O foco principal da aula de hoje era ir até este ponto aqui. Nas próximas aulas a gente vai dar prosseguimento nessa nossa série de vídeos. Como eu disse para vocês, a nossa aula vai ficando basicamente por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!